E iniciando a review do episódio 3 de Rampokitan, anime que ganhou o quadro do episódio fora da semana, assim como aconteceu com o God Eater na semana passada. E bem, ele teve que ganhar multas só pelo caso desse episódio. Eu vou falar mais do episódio e não do anime em si. Também porque muita gente não gostou desse anime, mas eu nem dou muita bola. Porque grande parte dessa gente que não gostou de Rampokitan é esse pessoal que achou Danmachi foda. E gente burra desse nível não tem argumento, né? Mas enfim. Pra mim tá sendo um dos melhores animes da temporada. E vai que seja até o melhor, não sei. Mas enfim, eu gostei muito dele pelo fato dele abordar termos realistas. Começou como aquele negócio lá do detetive e tal, do professor. E esse episódio foi agora o do estrupador, o sequestrador lá. Que foi o seguinte, ele começou com uma história bem forte. Que se tratava de uma garotinha que ela perdeu a mãe por causa de uma doença. Que logo depois ela também teve essa doença. Parece ser uma doença terminal. E ela foi hospitalizada e tal, só que pelo que parece os dias de vida dela já estavam sendo contados. Porque o preço da cirurgia era muito caro, o pai não tinha como pagar. O pai todo desesperado, mas mesmo assim não tinha como. E todos os dias, quando ela estava hospitalizada, via um senhor de idade conversar com ela. Ela não fazia ideia de quem era, pelo que parece ele se passava de um enfermeiro, sei lá. Mas ele vinha num maior sentimento de simpatia, falando, você foi uma boa menina hoje, sei lá, se importando mesmo. Porém, um dia, misteriosamente, o preço, né, da cirurgia foi pago. E o pai todo animado falou, agora sim você vai ser curada. E ocorreu a cirurgia e ela foi curada. Até que um dia ela estava andando na rua e ela encontrou um homem com um saco plástico na cabeça, sabe, saco plástico de padaria, de respiração. Um homem com saco plástico na cabeça. O que acontece? Nessa época havia um boato de que havia um homem andando pelas ruas que ele era conhecido como Homem-Sombra, que ele era um mestre dos disfarces. Aparentava então que aquele cara era um mestre dos disfarces então, que aparentava também que ele era uma pessoa muito ruim. Ela estava andando na rua e ela encontrou ele. Aí ela conversou com ele e ele começou a falar tipo, eu não como nada há 3 dias, é melhor você sair daqui senão você vai pegar um resfriado. Ela disse, tá bom. Ela saiu, logo ela voltou com meio que um sonho, um pão, alguma comida assim pra ele. Ele meio quase chorando de emoção. Aí ele agradeceu. Na hora ela disse, não, eu que agradeço. Ué, por quê? Porque na hora ela reconheceu que ele era aquele senhor de idade que ia falar com ela todo dia. Mesmo ele disfarçando a voz e a aparência, ela conseguiu reconhecer ele simplesmente pelo carisma, pela pessoa, né? E logo ela já adivinhou que foi ele que pagou a cirurgia, o que estava certo. E daí então, deu a entender então que esse cara na verdade ele era muito bom, apesar de ele ter um hábito um tanto psicopata, né? De ser mestre dos disfarces, mas isso não mudou isso não muda nada na característica pessoal dele, o que realmente aconteceu. Aí tá, muitas pessoas de fato acreditavam que ele era uma pessoa ruim, mas foi apresentado que ele era uma pessoa boa pelo fato dele ter pagado a cirurgia para essa menina. E o que acontece? Infelizmente nesse episódio havia um boato de um homem que sequestrava garotinhas, e muita gente tinha esse Homem-Sombra como o principal suspeito. E aí o pessoal lá do Kobayashi, o Akechi lá, eles tentaram ir atrás do Homem-Sombra. E eles conseguiram fazer com ele. Nesse momento, o Homem-Sombra, ele se encontrou com o Kobayashi e com aquele melhor amigo dele lá. E ele fez um pedido, ele pediu pro Kobayashi se vestir de garota e tentar ir meio que pra um restaurante, sei lá, pra tentar ver se o sequestrador de garotas iria sequestrar ele, porque já tava claro que o Homem-Sombra não era o sequestrador. Aí tá, o Kobayashi ele foi sequestrado por um cara de 28 anos, gordo lá, todo psicopata. O Kobayashi vestido de garota, e realmente ele acreditou que ele era uma garota. Ele já era uma garota sem essa roupa, mas enfim. Ele foi mantido num local onde tinham várias meninas em cativeiro. E esse homem ele tratava elas como filha, sei lá, mas podia acontecer qualquer coisa, estupro, sei lá, mas enfim. Acontecendo o que aconteceu, não ia dar em nada de polícia e tal, porque realmente era um local bem fechado, era meio que na casa dele. E tinha até a mãe dele, mas pelo que parece a mãe dele ela não fazia nada com medo do filho. Até que em um momento apareceu a mãe dele de novo e o Kobayashi percebeu que a aparição da mãe pela segunda vez na verdade era o Homem-Sombra. Ele conseguiu se vestir de mãe dele e entrou naquele local
com a ajuda do Kobayari. Conforme ele foi sequestrado, ele conseguiu ir pro local certo. E ele já tinha uma dúvida, porque essa menina que eu contei dessa história aí, da cirurgia, o nome dela é Satiko. E ele acreditava que talvez ela tinha sido mantida naquele local, porque ela estava meio que desaparecida e não sabia o porquê. Então logo deu a entender que ela tinha sido sequestrada por esse homem. Até então ele perguntou para essas meninas: aonde está Satiko? Aonde tá as outras meninas que ficavam aqui? Aí elas disseram: vai lá fora, que todas assustadas, né? Parece um trauma tão grande que mesmo elas não estando presas, elas não queriam fugir de lá. Mas enfim, elas disseram logo: lá fora tem meio que um pano numa parede, é só você tirar esse pano. Claro que disseram tremendo, né? Aí ele foi lá, ele tirou esse pano e viu que na parede tinha várias meninas meio que no cimento, cara. E a Satiko tava entre elas. E aí ele começou a ficar louco. Meio que esse homem sombra, ele entrou numa agressão, talvez ele ficou desesperado. Claro que com aquele ódio de sempre, tal, ódio e tristeza e tal. Aí chegou esse sequestrador. E aí o homem sombra, ele perguntou: o que você fez a Satiko? Por que você fez isso a ela? Ele foi correndo tentando bater no sequestrador, mas ele era um gordo grande, então foi fácil pra ele ter detido, né, em termos de força bruta, o homem sombra. E aí, mas mesmo o homem sombra desesperado tentando bater nele, mesmo que não desse certo, falando: o que você fez a ela? O que você fez a ela? E ele disse: ele tinha sequestrado a Satiko, só que a Satiko não queria ser filha dele. E o que ele fez? Botou ela no cimento, matou e botou na parede para servir de exemplo para as meninas que estavam naquele local, tanto ela como as outras garotas na parede. Ele queria que aquilo servisse de exemplo para as meninas que não queriam ser filhas dele. Olha isso, cara. E ele ficou desesperado, gritando: eu não vou te perdoar, não vou te perdoar. E do nada, passaram-se uns 2 minutos e a polícia chegou, o pessoal do Akite lá. Só quem viu o anime sabe, gente, eu recomendo muito. Eles chegaram e conseguiram prender o sequestrador. E o episódio terminou mostrando que o Homem Sombra, ele saiu de lá vivo, ele se vestiu de policial e depois foi embora. Mas mostrando que eu acredito que ele tenha participação especial assim ao decorrer dos episódios, porque afinal ele tá na abertura, tem uma possibilidade disso acontecer. Mas o que tem realmente uma alta possibilidade é de, ao decorrer de todos os episódios, ir sempre abordando uma coisa importante. Como foi nos 2 primeiros episódios, foi o caso lá do professor. E nesse 3º episódio foi o caso do sequestrador. Então é possível realmente que, assim como o Denpaki hoje, que é cada episódio um problema de um aluno novo, pode acontecer que de vários episódios ia acontecendo esse caso de envolvendo detetive, terror psicológico e tal. Eu realmente não vou me irritar muito, mas eu queria que tivesse uma certa continuação de uma história pendente. Acredito que isso aconteça mais pro final do episódio, acho que mais pro final do anime. Acredito que vai ter 12 episódios, 13, 11, 12 por aí. Lembrando que é do estúdio Laird, tá? Mesmo estúdio de Ansatsu Kyojitsu, Assassination Classroom. Mas enfim, essa foi a review do episódio 3 de Rampo-Kitão, o terceiro vídeo, né, do quadro episódio fora da semana, trazido toda terça-feira, tá? E se você gostou, peço que você deixe seu like. Se você não gostou, peço que você faça uma crítica construtiva nos comentários logo abaixo desse vídeo, para assim o canal ir melhorando ao decorrer do tempo. E se você não é inscrito, se inscreva, pois assim você será notificado de todos os próximos vídeos que serão enviados nesse canal. E pois bem, é isso.